Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos sentimos privilegiados de ter a Tua presença aqui no nosso meio. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que o rosto do Senhor brilhe sobre a sua vida, onde você estiver. Você sabe o quanto eu estou contrariado com essa situação. Mas eu creio que Deus está nos forjando e nos preparando para 2021. Amém? Posso ouvir um amém aí da sua casa? Que isso seja verdade na sua casa em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Pode, Gustavo, pegar depois aquela mesinha ali, porque para eu ficar parado olhando para frente, senão... Eu com mania de ficar andando para lá e para cá, eu prefiro ficar parado aqui. E assim eu me concentro ali na câmera. Obrigado, queridos. Isso. Agora, reverendo Wagner que se cuide. Agora eu me sinto um presbiteriano, pregando assim. Ah, queridos. Se a imagem estiver ruim, aí vocês comentem aí, se estiver faltando iluminação. É que para mim tá bom. E como não tem ninguém, nós não precisamos de iluminação na igreja, né? Então, se estiver ruim para você, você avise aí. Eu passei essa semana meditando bastante sobre provação e tentação. Ministrei bastante no meu devocional Café com Palavra, todos os dias às 7 horas da manhã. Inclusive amanhã nós temos novamente, durante toda a semana. Uma outra coisa que eu tenho meditado bastante para transmitir a palavra de Deus, são os áudios devocional. Todos os dias, hoje é dia 27, né? Amanhã é dia 28. Amanhã faz 6 anos que eu, com a graça de Deus, transmito todos os dias. E nesses 6 anos, eu confesso que é um grande desafio para mim ter disciplina. Nesses 6 anos, eu nunca gravei um áudio num dia para transmitir no outro. Eu confesso que eu não sei de onde vem isso, quer dizer, vem do alto, não vem de mim. Todos os dias eu trouxe uma palavra do meu lugar secreto e eu compartilhei um áudio com um grupo no WhatsApp para que você pudesse ser abençoado e também abençoasse outras pessoas. Então amanhã, dia 28 de dezembro, faz 6 anos. É um privilégio poder compartilhar da palavra. Eu não sei nem quantos. Alguém tem a calculadora aí? Bem mais ou menos. 6 vezes 365. É mais de um áudio. Não sei nem quantos áudios eu já passei. Eu já transmiti. Mas eu tenho certeza que abençoa a minha vida e pode ter abençoado a tua também. Amém? Alguém já conseguiu? 2.190 áudios. Olha lá. Que legal, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã vai fazer isso daí. Hoje ainda não. Não sei se você já ouviu o áudio de hoje, mas que você seja abençoado. Queridos, nós estamos falando sobre orgulho e eu falei que eu ia continuar essa semana. É óbvio que a minha vontade não era continuar desse jeito, somente online. Eu gostaria que você estivesse aqui comigo. Eu gostaria de ter já ministrado hoje pela manhã. Eu gostaria de estar olhando para a igreja aqui, com você aqui comigo, mas não importa. O importante é você receber estes princípios, o importante é você experimentar disso que está na palavra.
E hoje, como último culto de domingo, né? Como último culto de domingo de 2020, eu queria trabalhar alguns pontos bem direto ao teu coração. Eu não quero que você se perca em preparar a sua vida, em preparar a sua família para o que vai acontecer em 2021. Você sabe muito bem que nós estamos ouvindo ministrações que estão nos levando a um preparo para o avivamento. Você me desculpa, mas nós não estamos aqui nos preparando para um avivamento de barulho, de gritaria, um avivamento de tremedeira, de rolar no chão, um avivamento de choro. Não estamos nos preparando para um avivamento só de curas e milagres. Não, nós estamos nos preparando para, primeiro, um avivamento de arrependimento. Um mover de arrependimento. Um avivamento de conversões. Um avivamento onde pessoas vão entregar a vida completamente ao Senhor. E a sua família pode fazer parte disso. Eu oro para que a sua família faça parte disso. Tem um trecho, com a Bíblia apoiada é muito mais fácil manusear aqui. Então, olha aqui, tem um trecho na palavra de Deus que Jesus diz assim, quando ele está orando pelos seus discípulos, ali em João capítulo 17. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos entender que nós nos santificamos para que outros sejam santificados pela palavra. Queridos, eu tenho buscado, eu tenho vivido isso para que você experimente também coisas sobrenaturais. Só que o sobrenatural não recai em qualquer um. Não adianta você ficar esperando um milagre, ficar esperando uma bênção, ficar esperando a realização de uma promessa, se você não muda. Ontem eu estava conversando com o meu genro sobre isso. E talvez eu nem devesse usar isso hoje, né, Ícaro? Não estava programado, eu nem estudei para usar isso hoje. Mas eu estava falando para ele, eu falei, Ícaro, me preocupa que algumas pessoas buscam, fazendo uma parábola, né? Buscam uma receita e veem o bolo final, e é lindo, apetitoso, vistoso aos olhos, e quando você experimenta é maravilhoso. Então você pega a receita e está falando, olha, você tem que usar esse tipo de farinha, você tem que usar esse tipo de açúcar, você tem que usar esse fermento, tantos ovos, você tem que bater isso com isso, não pode bater com isso, tem que bater esse tempo. Então existe ali uma receita com ingredientes, tudo direitinho, a hora de cada coisa para chegar nesse resultado. E nós temos aqui a palavra de Deus para nos levar a uma vida de paz, de prosperidade, de harmonia, de alegria. Mas de repente você pega essa receita, obrigado filho, de repente você pega essa receita do bolo e fala assim, eu não tenho essa farinha, vai essa mesmo. Não tem nada a ver bater primeiro o óleo e o ovo, eu vou bater tudo junto. De repente você faz do seu jeito, você coloca o ingrediente que você quer, a quantidade que você quer, na hora que você quer, bate do jeito que você quer e coloca no forno na temperatura que você quer, o tempo que você quer, e você quer o mesmo resultado. Olha só, na receita tem ingredientes, quantidade, ordem do que colocar primeiro, o tempo que você vai misturar, a temperatura do forno e o tempo de forno. Tanta coisa em uma receita para você ter o mesmo resultado de beleza, de sabor e de prazer. Existe, a Dani está aqui, vocês perceberam isso, e eu preciso falar isso na frente dela, e todos precisam também ouvir isso. Eu comentei ontem também isso, né? A Dani tem um doce que ela faz com excelência. Ela faz uma torta de nozes, né, Dani? Ela faz uma torta de nozes maravilhosa, muito boa. E inclusive, se você quiser encomendar,
Não está vendendo, não, é brincadeira. Mas ela faz uma torta de nozes muito boa. O ano passado, e essa torta, ela virou tradição no Natal. Nós nos juntamos em família e ela virou tradição de Natal. Então a Dani começou há um tempo atrás fazendo uma torta. Já dava, né, Dani? Uma torta dava. Mas aí foi um tal de gente casar, foi um tal de sobrinho nascer, sobrinho nosso, mas netos da Zilda e do Lira, do meu sogro e minha sogra, e começou a crescer, aí ela começou a fazer 2 travessas de torta. O ano passado, ela fez 2 travessas e não tinha o açúcar que ela sempre usou, que é um açúcar refinado, né? E aí ela tinha o Demerara, Dani, ou o Cristal? Demerara. E aí a minha sogra falou assim, usa esse mesmo, é a mesma coisa? Jesus Cristo. Para você ver, era uma ansiedade. Ninguém esperava nenhuma receita no Natal. Ninguém esperava o pernil, ninguém esperava aquela delícia daquele arroz com passas. Não sei se você já comeu, é uma maravilha, uma coisa de maluco, né? Ninguém esperava isso. Todo mundo na família esperava a torta de nozes. De repente, quando eu experimentei a torta de nozes, eu falei, o que você fez? Um ingrediente que ela mudou. Estava intragável a torta. Não, talvez você fale assim, não, mas dava para comer, dava para chamar o SAMU, de tanta, como é que chama? Quem tem diabetes é o quê? Glicemia alta, né? Hiperglicemia, é isso? Glicose. Gente, eu falei, não dá para comer. E tinha gente tentando arriscar, mas não dava. Não adianta você querer mudar um ingrediente aqui, queridos. Não adianta você fazer do seu jeito. Não é do seu jeito. O seu jeito leva à destruição. Do seu jeito leva à destruição. Essa semana eu compartilhei alguns textos que diziam exatamente isso, né? Inclusive, foi logo quando o Gideão foi chamado, né? Fala que Israel fez o que desagradava ao Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, porque fizeram o que desagrada ao Senhor. Em Oséias também, Oséias fala lá, né? Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. O que é que causa a queda, segundo está escrito em Provérbios? Orgulho. O orgulho e a soberba, ele foi o principal pecado que derrubou Lúcifer. E foi aquilo que ele gerou, que Lúcifer gerou em Adão e Eva, para que eles pecassem também. E eu tenho falado isso, a raiz de todos os pecados é o orgulho. Não adianta você querer colher uma bênção, colher uma promessa, não adianta você querer experimentar uma vida de prosperidade, se você tem aqui o livro de receitas de como você deve fazer, o ingrediente que você deve usar, a quantidade que você deve colocar, quem você deve respeitar, aquele que você deve ouvir, quando você deve calar, o que você deve falar, quem você deve obedecer. Não adianta você ter acesso a isso tudo, todos os princípios que te levam a desfrutar de coisas sobrenaturais, se você não cumpre, se você não obedece. Foi esse versículo que você leu aqui hoje, Dani? Eu estava agitado de Josué? Ou não? Foi? Mas você não leu de Josué capítulo 1? Que eu cito sempre. Fale deste livro de receitas. Medite neste livro de receita, para que você consiga cumprir fielmente, para que você consiga preparar fielmente tudo o que nele está escrito. Fielmente significa obedecer quem você tem que obedecer, se submeter a quem você tem que se submeter, se calar na hora que você tem que calar, respeitar quem você tem que respeitar, não mentir, não roubar, não adulterar, ser fiel, leal. Fale e medite nisso aqui, para que você possa cumprir fielmente o que está escrito. Só então você experimentará deste bolo.
só então você será próspero e bem-sucedido no que você fizer. Sabe por quê? Eu não vejo dificuldade em juntar pessoas. Eu não vejo dificuldade em juntar pessoas. Às vezes eu vejo certa dificuldade em manter pessoas, porque ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer ouvir: faça o que você quiser, viva do jeito que você quiser, que o resultado no final vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Essa é a maligna teologia errada da graça, desse liberalismo que está todo mundo vivendo. Faça o que quiser, do jeito que quiser, que no fim vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você quiser, você pode tirar o acesso agora. Você pode se desinscrever do canal. Eu não faço isso aqui para ter likes e ter ibope, não. Eu faço isso aqui porque é isso que agrada ao Deus que eu sirvo. Eu fui chamado aqui para te falar verdades, e essas verdades te libertam. Eu vim aqui para colocar você diante de uma situação que transforma a sua vida, que transforma a sua família, que transforma o seu dia. Não tem um. Hoje estava eu e meu filho, nós passamos na estância para ver um negócio. A gente não tinha tempo, mas fui correndo lá para ver um negócio com ele. E na saída eu encontrei o apóstolo Aldo e a esposa dele, que eu não sei o nome dela. Mas eu encontrei eles dois. E a esposa falou assim: eu vejo as suas lives. Aí eu falei: que coragem, né? Aí ela falou: nossa, mas você dá bastante paulada, né? Ela é esposa de um apóstolo. E ela falou assim: nossa, mas você é duro, né? Você pega pesado. Eu não respondi nada, porque eu ia falar o quê? Queridos, eu não posso te esconder. Porque se eu falar para você que tudo vai dar certo, porque você faz uma campanha, se eu falar para você que tudo vai dar certo, porque você dá oferta e dízimo, se eu falar para você que tudo vai dar certo, porque você vem na igreja, se eu falar para você que tudo vai dar certo, se você entregar sua casa, seu carro, seu salário, entregar seu 13º inteiro, se eu falar para você que tudo vai dar certo, se você trouxer 10 visitantes no próximo culto, eu estou mentindo. As coisas só darão certo quando você se arrepender dos seus maus caminhos. As coisas só darão certo quando você cumprir fielmente tudo que está escrito aqui. E o orgulhoso, ele não cumpre. O orgulho, a soberba, é o princípio da destruição na vida de qualquer pessoa. E o que o inimigo mais quer é te fazer um orgulhoso. O que o inimigo mais quer é falar assim: vai dar certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Você pode, você tem. O que o inimigo mais quer é te convencer de que você sabe. O que o inimigo mais quer é nos convencer de que o nosso plano é o melhor. Essa semana eu voltei, e se você estiver tomando nota aí, eu ainda não olhei, não ouvi essas ministrações, mas se eu não me engano tem 4 ministrações no canal do YouTube falando do ciclo da morte. Sabe por que muitas pessoas não assistem? Porque não atrai, né? Quando perguntaram para mim, o pessoal da mídia perguntou para mim: que título você quer pôr? Eu falei: coloca aí o ciclo da morte. Quem que vai querer? Quem que vai querer assistir o ciclo da morte? Ninguém vai querer. Eu até posso saber o que eu falo, mas eu sou ruim de marketing. Mas eu não quero, talvez seja aquele negócio reverso, como é que chama? Psicologia reversa, né? Para atrair, talvez seja isso. Mas queridos, e ali nesse ciclo da morte fala da palavra de Tiago, fala da tentação, que nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelo próprio mau desejo do nosso coração, é algo que está em nós. E Deus, ele não usa isso contra nós, é o inimigo que usa isso contra nós. Se o mau desejo do nosso coração é se embriagar, o inimigo ele coloca lá um corote? Não, a cerveja, vamos ser mais, corote é pesado. Uma cerveja lá, naquele calor de 40 graus, aquela cervejinha gelada. Eu vou falar para você, eu não sou tentado a isso. Eu não sou tentado.
Pode estar o calor que for. Eu quero tomar uma água de coco, mas não porque eu sou pastor, porque eu nunca gostei de cerveja. Eu nunca gostei de cerveja. Agora tem gente que é tentado nisso. Tem gente que é tentado ao dinheiro. Tem gente que é tentado à sensualidade, ao sexo, à pornografia. Tem gente que é tentado no jogo. Tem gente que é tentado na mentira, não perde uma oportunidade e mente. Tem gente que é tentado na enganação. Então nós somos tentados em algo que está dentro de nós. E o inimigo ele usa isso para sobressair e falar assim, imagina, não tem problema, isso aí não tem nada a ver. Você acha que não foi isso que aconteceu com Saul? Saul, e nós falamos isso aqui a semana passada, Saul quando... Saul quando ele foi colocado ali como rei, ele falou assim, opa, espera aí, agora eu mando. Aí chegou uma ordem do rei dos reis. Chegou uma ordem de quem manda. E falou assim, Saul, você vai fazer assim, 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 ok? Saul falou o quê? Tá bom. Saul saiu e ele pegou e falou assim, não, tira esse povo daqui, poupa esse rei, mata esses aqui, guarda isso aqui, isso aí é inútil, pode desprezar, mata também. Saul falou assim, bom, eu recebi uma ordem, mas eu sou rei, eu mando. Eu tenho que decidir também. Eu tenho que decidir, eu tenho que falar alguma coisa aqui nesse negócio. Afinal de contas, eu sou rei. E tem gente pegando a palavra e deturpando a palavra e se colocando numa condição totalmente errada, porque se alguém veio para nos dar exemplo de como devemos viver, foi Jesus. E tem muita gente querendo ser rei e sacerdote de uma forma totalmente errada, totalmente equivocada. Um dia eu falo sobre isso, sobre esse sacerdócio de Melquisedeque aí. Um dia eu falo sobre isso, mas tem gente querendo sentir alguma coisa e caindo na condenação que o diabo caiu. Se sentindo. Está subindo no coração de muita gente, como subiu no coração de Saul. Eu sou rei, despreza isso porque não é útil, despreza. Olha aqui, que novilho gordo traz, isso aqui é bom. Não, isso aí pode matar. Quem ele pensava que era, recebeu uma ordem do rei dos reis, e ele não se submeteu, a ponto de quando Samuel chegou, foi procurar Saul, depois você lê lá em 1 Samuel capítulo 15, ele foi procurar Saul, e falaram, olha, ele não está aqui não, ele foi lá levantar um monumento em sua própria honra. O que significa isso, senão soberba, orgulho, prepotência, achar que é alguma coisa? Samuel chegou furioso e falou assim, o que você fez, Saul? O que você fez? Não, veja bem, é que os soldados queriam guardar e eu estava separando para oferecer sacrifício. Que sacrifício? Quem pediu sacrifício, Saul? Quem pediu sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Ninguém pediu sacrifício, não. Você tem que obedecer. A receita era, mata tudo. Tudo. E ainda deu até o nome, mata homem, mulher, criança, recém-nascido, boi, ovelha, camelo e jumento. Mata tudo, não poupa nada, mata tudo. Era uma receita super fácil. Joga o ovo lá, bate tudo e joga na frigideira. É simples, mata tudo. E ele foi querer dar um jeitinho, porque ele achava que ele era rei, ou melhor, ele achava não, ele era, mas ele achava que ele tinha poder de decisão de alguma coisa. E sabe o que aconteceu no final dessa história que eu falei semana passada? O Senhor o rejeitou como rei. O Senhor o rejeitou como rei. Se você continua lendo aí em 1 Samuel capítulo 15, aquela desobediência que foi gerada no orgulho, a desobediência que foi gerada no orgulho, fez com que ele fosse rejeitado como rei. Interessante, eu estava até conversando com a minha esposa a semana passada, hoje nós conversamos de novo sobre isso, que se você continua lendo aí em 1 Samuel capítulo 16,
você vai ver que Samuel unge Davi. Eu nem quero falar como foi o trâmite para ungir Davi, mas ali Samuel chegou na casa de Jessé, e aí ele chegou para Jessé e falou assim, 1 Samuel capítulo 16, verso 5. Sim, venha em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagre-se e venha o sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Verso 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor mandou Samuel lá para a casa de Jessé, e aí ele começou a ficar esperto quem eram os filhos de Jessé, e ele olhou para Eliabe e falou o quê? É esse que o Senhor quer ungir. O menino era forte, ele tinha um jeitão, né? Jeitão de rei, ele tinha um jeitão, ele era bonito, ele era vistoso, tinha cara de maduro, e aí o Senhor falou para ele assim, ô Samuel, não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Resumindo essa história aqui, Deus ele foi rejeitando um por um dos filhos de Jessé, até que Samuel falou assim, só tem esses. Eu acho que eu recebi alguma informação errada, eu estou na casa errada, só tem esses. Aí Jessé falou assim, olha, tem o caçula, o desprezado. A gente nem considera muito, estavam todos lá. Ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel falou assim, manda chamar. Então, não comeremos enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Ungir o quê? Rei de Israel. No lugar de quem? De Saul. Olha só, ele ainda não ia tomar o lugar de Saul, mas ele seria o sucessor. Ali, então o Senhor disse, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E aí quando você continua lendo, verso 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha lá, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando ele foi ungido, e no verso 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Tem gente que está de brincadeira. Tem gente que acha que Bíblia não funciona desse jeito. E eu vou te explicar que funciona desse jeito e você vai entender por quê. O que é temor ao Senhor diante de pecado cometido. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Se você continuar lendo aí, você vai ver que alguns oficiais chegaram e falaram assim, Saul tem um espírito mandado por Deus para te atormentar, e ele só vai acalmar, só vai sair, não sei se é sair ou acalmar, deixa eu ver aqui, ó. Há um espírito maligno mandado por Deus que te atormentando, que o nosso soberano mande que esses procuraram um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirá melhor. Então é o seguinte, a hora que você ficar possesso, tem que alguém tocar a harpa e você vai se sentir melhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito atormentador entrou em Saul. Por quê? Porque Saul achava que ele era rei, achava que ele mandava, achava que ele dominava, achava que ele estava no controle da situação. Ele se sentiu alguma coisa. Eu sei que é essa sensação que muitas vezes você tem. De quando você está triste, alguém vira para você e fala assim, ânimo, força,
Você é isso, você é aquilo, você pode, você consegue, vamos, e traz uma palavra de motivação, te colocando, te dizendo para você coisa que você não deveria acreditar, mas você acredita, sabe por quê? Porque faz bem para você. Você é um bom profissional, você consegue dar a volta por cima, você não consegue dar a volta por cima. Nós, na nossa mediocridade, nós só damos a volta por baixo. O problema é que quando nós tentamos dar a volta por cima, o nosso tombo é muito maior. Guarda um texto na sua mente, que é onde deveria estar estabelecido toda esta palavra aqui, para que o reino de Deus fosse manifesto na sua vida, para que um avivamento se estabelecesse de uma vez por todas. Guarde esse texto, João capítulo 15. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não é sem mim, pastor Renato, não, é Jesus dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. E o problema é que você tenta montar um negócio sem Ele, você tenta casar sem Ele, você tenta constituir família sem Ele, você tenta decidir uma demissão, ou decidir uma contratação, você tenta decidir uma compra, ou uma venda, você decide uma viagem sem Ele, e você quer que no final o bolo seja exatamente como aquele proposto na televisão, proposto na internet. Você quer experimentar aquele bolo, daquela receita que foi tão difícil ser estabelecida, foi tão trabalhosa, tem tantos critérios, mas você completamente sem critério, vivendo do jeito que você quer colher o mesmo resultado. Você quer ter paz, você quer ser próspero, você quer ser bem-sucedido. Não fala, não medita, não obedece, acha que você é o dono da situação, acha que você sabe o melhor, esquecendo que Deus fala, eu é quem sei os planos que tenho para vocês, eu bem sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal. Ele está falando assim, você não sabe os planos, eu é que sei os planos, que te dão esperança e futuro. O problema é que nós somos travados no nosso orgulho, no nosso sentimento de que é desse jeito. A palavra de Deus, eu investi um tempo falando num devocional, e eu até falei que eu ia escrever e pregar sobre isso. Não vai ser hoje, mas eu quero só te dar uma dica. Daquele texto de Romanos que diz que nós não devemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo, isso é um processo. Não se amoldar ao mundo, nos transformar pela renovação da mente, para que sejamos capazes, ou seja, sem isso você não é nem capaz. Capaz de quê? Capaz de experimentar. Depois que você experimentar, você vai comprovar, você vai ter certeza da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo exige renúncia. Começa com não se amoldar ao padrão deste mundo. A receita começa assim, ó, não se amolde ao mundo. Ah, mas não tem nada a ver esse programa. Não se amolde ao mundo. Ah, mas não tem nada a ver, é só um golinho. Não se amolde ao mundo. Não tem nada a ver, é só um livro, é só uma revista, é só uma conversa, é só um rolê. Não se amolde ao mundo. Enquanto você não cumprir a primeira parte da receita, você não vai conseguir experimentar o final dela. O problema é que está todo mundo travando na primeira parte. Ninguém está conseguindo ouvir o Senhor. Queridos, eu já falei, eu não sei, o Ícaro está me ouvindo aí? Está diminuindo, Ícaro, o acesso? Se estiver diminuindo, você não me avisa, porque eu não quero ficar de olho nos acessos. Tem um monte de gente pregando nesse mesmo momento, um monte de coisa que te agrada. Tem um monte de gente nesse mesmo momento falando um monte de coisa, batendo nas suas costas, falando assim, vai dar certo, 2021 será melhor. E eu vou te falar, se você não mudar, se você não se converter, se você não confessar seus pecados e não se arrepender, não vai ser melhor. 2021 vai ser muito pior. Pode ser melhor para muita gente. Pode ser melhor para muita gente.
Mas se você não tiver uma vida de consagração e santidade, vai ser pior para você. Ah, mas eu não estou fazendo nada do que o pastor está mandando e as coisas estão dando certo. Por enquanto, porque o diabo também engana. O diabo também engana. Entenda comigo. Eu não vou falar hoje, não sei nem se eu falo a semana que vem, mas quando Jesus ele foi tentado, as 3 situações que ele foi tentado, eu muitas vezes falo sobre isso, as 3 situações que ele foi tentado, Satanás ele falou, sabe o que para Jesus? Ele falava assim, você pode, cara, você é filho, você consegue, vai dar certo, viu? Você não está com fome? A palavra de Deus diz que Jesus teve fome, ele foi tentado no deserto, mas começou com fome, ou seja, era uma necessidade da carne dele, ele teve fome, aí o diabo falou assim, você não é filho? Se você é filho, transforma essas pedras em pães. Era aquele momento que era o orgulho, a soberba e literalmente a prepotência subir no coração de Jesus e falar assim, é verdade? Eu sou filho? Eu declaro. Mas não é isso que você quer ouvir? Não é essa linha que você quer ouvir? Não é dessa forma que você quer preparar o seu 2021? Se encher de poder, ser empoderado? Não é desse jeito? Sabe o que diz, quando a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, sabe o que significa isso? Significa que você pode passar fome porque Ele te fortalece, você pode passar necessidade porque Ele fortalece você. Você pode ser perseguido, você pode ser humilhado, você pode ser condenado, porque Ele te fortalece para passar essas situações. Agora você quer uma ministração para preparar o seu 2021 sobrenatural? Se converta, se arrepende, siga a receita. Você quer experimentar este bolo, você quer experimentar esse visual, este sabor, este cheiro, quer experimentar isso? Siga a receita, e a receita não fala para você viver do jeito que você quer. A receita não fala assim, você é filho, vai lá. A receita não fala assim, se você quiser, declare, vai lá, compra, que Deus vai te ajudar a pagar. Não é isso que a receita diz. Isso quem diz é Satanás. Isso quem diz é Satanás. Pula daqui que ele dará ordem aos teus anjos. O Senhor fica te bajulando. Deus vai ficar te bajulando. Onde você for, Ele vai ficar te protegendo. Não, pode sair, não vai dar nada não. Queridos, uma vez eu passei uma experiência muito interessante. Eu acho que eu já contei para vocês aqui. Eu saí de viagem. Eu estava numa correria muito grande, ativo em várias coisas. Como fiz esses dias aí, mas esse dia não aconteceu. E eu saí, fui até São Paulo, fui fazer um bate e volta em São Paulo, e eu lembro onde eu estava. Eu aproveito esse momento para orar, para buscar a Deus. Eu lembro onde eu estava, passando na ponte de Jundiaí e Itupeva. Eu estava passando na ponte, perto do aeroporto ali de Jundiaí. Eu estava passando por ali e adorando a Deus, que de repente eu lembrei que eu não tinha orado para sair de casa. Eu não tinha orado. Eu passando ali, falei, me deu um frio na barriga, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu viajei sem orar. E Deus olhou para mim e falou assim, você acha que porque você saiu sem orar que eu vou capotar seu carro? Você acha que é esse o tratamento que eu tenho com os meus, com os que me amam? Você acha que eu não conheço o seu coração? Os religiosos, como eu estava neste momento, os religiosos, eu saí sem orar, ainda bem que não aconteceu nada. Já pensou se acontece alguma coisa? Queridos, quantas vezes? Uma vez o seu Zé chegou para mim e falou assim, pastor, você já dormiu orando? Eu tive que ser sincero com ele, eu falei, seu Zé, eu acho que todos os dias eu faço isso. Eu não lembro a última vez que eu falei amém. Mas quem disse que deve ser desse jeito? Orar, amém, e depois pegar no sono. Eu tenho liberdade nisso.
Eu tenho liberdade, eu vou conversando com ele até que eu pego no sono. E eu não me sinto acusado por isso. Ele conhece meu coração. Ele conhece o meu coração. Meu coração é inclinado a obedecer, mas às vezes eu não dou conta. E Ele sabe que eu não dou conta, mas eu quero. Os que estiverem dispostos, Isaías capítulo 1, verso 19, os que estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Ele conhece a nossa disposição, o mundo não julga a nossa disposição, o mundo aponta o que nós fazemos, e Deus não, Ele conhece a nossa disposição. E às vezes você quer declarar que aquela pedra se torne pão. Você quer declarar que em 2021 você vai alcançar seu primeiro $1 milhão, que em 2021 você vai receber aumento, que em 2021 você vai comprar a sua casa. Eu declaro, eu tenho certeza. Quem é você? Quem é você? Não coloque à prova o Senhor teu Deus. Não coloque à prova. Eu quero passar bem rápido aqui, dando continuidade nesse texto aqui que nós falamos, né? De que o Senhor tirou o espírito de Saul e colocou um espírito que atormentava Saul. E aí entrou Davi na história. Eu não vou falar toda a história de Saul com Davi. Mas tem um trecho aqui na palavra que você percebe que era a época em que os reis saíam para guerrear. Era a primavera, a época em que os reis saíam para guerrear. E sabe o que Davi decidiu? Decidiu ficar em casa. Sabe o que a receita dizia? Vai para a guerra. Você é rei e nessa época você tem que ir para a guerra. E Davi já estava se sentindo. Saul derrotava os milhares e Davi dezenas de milhares. Davi já estava se sentindo, já achava que estava tudo sob controle, achava que ele era o dono da situação. Ele já era rei, realmente já estava dando tudo certo. A receita dizia que ele tinha que ir para a guerra e ele ficou. Ele ficou no terraço, se você não conhece essa passagem, ele ficou no terraço e do terraço ele viu Batseba se banhando e ele desejou. E ela era casada com um soldado dele. E ele foi lá e adulterou com ela, porque o marido dela estava na guerra, onde Davi deveria estar. E o orgulho e a soberba de Davi, em cima daquela condição, fez com que ele caísse em pecado. Ele tentou dar um jeito. Não estava na receita, não. A receita manda você confessar e se arrepender. Mas ele falou assim, eu vou trazer o marido dela, Uzias, e deita com ela. Ele não deitou, para dizer que o filho, que ela tinha engravidado, eu esqueci de contar isso, para dizer que o filho era dele. E ele não deitou. Sabe por que ele não deitou? Por lealdade aos amigos que estavam na guerra. Ele falou assim, como que os meus amigos estão na guerra, e eu vou ficar aqui, e vou me deitar com a minha... Não é justo isso, eu vou dormir aqui fora, eu não vou entrar, não vou me deitar com ela. Até que Davi falou assim, vou ter que matar ele. E deu uma ordem lá, ele levou a carta, que entregou para o comandante, imagine só, o comandante abriu a carta, olhou, põe ele no batalhão de frente para ele morrer. Ele levou a carta que trazia sentença de morte para ele. Olha o pecado em que Davi se enfiou, sabe por quê? Orgulho, porque ele achava que estava no controle da situação. Eu posso ter a mulher que eu quiser. Eu não preciso ir para a guerra, já está tudo resolvido, meu exército é muito forte, poderoso, meus comandantes são bem treinados, eu vou ficar aqui, eu vou descansar. Tem nada a ver esse negócio aí, que primavera é época de rei para a guerra, eu vou mudar essa história aí, eu preciso de férias, eu preciso de descanso, vamos acertar esse negócio aí. Orgulho, soberba. Davi caiu em adultério. Perdeu o filho, trouxe desgraça para dentro da família dele, era filho estuprando filha, filho matando filho, foi horrível, além de ter perdido aquele filho ali. E olha que interessante o que diz em Salmo 51, eu quis resumir aqui para você entender, e olha o que diz aqui em Salmo 51,
que as pessoas brincam. Eu não sei se você está na mesma Bíblia que eu, não sei se você está estudando a mesma Bíblia que eu não sei nem se você está estudando a Bíblia, mas olha, Salmo 51 é um salmo que, depois que Natan veio falar com Davi, depois que ele cometeu o adultério, olha aqui o salmo que ele escreveu. Eu estou completamente sem hora aqui, viu? Se alguém puder, pega meu celular ali, por favor, só para eu colocar aqui em cima. Porque eu não vejo a reação de ninguém. Ninguém brigando comigo, fazendo cara feia. Obrigado. Ah, tem tempo ainda, tem mais 1h30. Ué, ou então meu relógio está errado. Deixa ele aqui quietinho. Eu vou até desligar ele, vou virar de ponta cabeça. Olha o que Davi escreveu, né? Eu vou ler rapidinho aqui para você entender, eu já até ministrei sobre esse texto aqui, mas olha aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, ou seja, não está aprovado esse negócio. Você foi ver o tempo de gravação, né? Eu tenho quanto tempo? 40 minutos. Mas eu não vou usar tudo isso. Tomara. Vamos lá. É que eu vi, desculpa gente, vamos voltar aqui. Contra ti só contra... E fiz o que tu reprovas. Olha ali, ele estava com o coração arrebentado, ele estava com o coração sangrando, porque ele tinha pecado contra Deus. Ele falou assim, eu fiz o que o Senhor reprova, eu estou enrolado, eu pequei. Me ajuda, limpa, me purifica. E ele fala assim, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Davi, ele tinha consciência. Eu não vou pregar sobre isso, eu quero só te levar a um entendimento. Ó. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Presta atenção agora no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o quê? Ah, é difícil. As pessoas de lá não respondem. Dani, você consegue responder? Olha, verso 11 de Salmo 51. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que significa isso? Significa que ele tinha consciência de que o erro que ele cometeu, o pecado que ele cometeu, era uma condição de afastamento, de desligamento. Ele falou assim, não tira de mim o teu Santo Espírito, não tira de mim. Sabe por quê? Porque saiu de Saul. O Senhor tirou o Santo Espírito de Saul e colocou um espírito que atormentava ele. Aqui em Davi já era a consciência dele, já era a condição de que Natan chegou e falou assim, viu, você pecou, cara, você errou. E ele teve consciência daquilo, já era algo que ele falou assim, não me tire da tua presença, não tira de mim o teu Santo Espírito. Purifica o meu coração, coloca em mim um coração puro. Olha o desespero de Davi. Olha o desespero de Davi. Onde nós vamos parar com essa brincadeira com o pecado? Onde você vai parar tentando se satisfazer, ou tentando estabelecer os seus planos, ou tentando colher aquilo que você não tem plantado, ou tentando viver aquilo que você não tem trabalhado? Da onde você tira que 2021 vai ser melhor? Fazendo as mesmas coisas que você fez em 2020. Da onde você tira? Você sentado no trono do teu coração, determinando o que você deve fazer, o que você deve falar, como que você deve decidir, onde você deve andar, com quem você deve conversar, o que você deve assistir, esquecendo que o apóstolo Paulo virou assim e falou assim, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé. Quem é você?
para apontar, julgar, condenar, decretar. Quem você pensa que você é? O justo juiz? É o administrador da sua vida, criador do céu e da terra? Quem você pensa que é? Eu vou me incluir nessa. Quem nós pensamos que somos? É por isso que o mundo está indo de mal a pior, por isso que casamentos estão acabando, por isso que pai está se levantando contra filho e filho contra pai. É por isso que nós estamos vendo a imoralidade dominar na terra. Sabe por quê? Porque as pessoas são orgulhosas. Estão levantando monumentos em honra própria. Você viu o que eu conquistei? Você viu o que eu tenho? Você viu o que eu sou? Você viu quem eu sou? Você viu o que eu posso? Aí Davi peca, rasga as vestes, rasga o coração, pano de saco, cinza na cabeça, jejum e choro, e falou assim: não me expulse da tua presença e não tira de mim o teu espírito. Não tira de mim o teu espírito. Me perdoa, eu pequei, eu estou errado. Ele se rasgou ali. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por causa disso. Sabe o que Saul queria? Depois você continua lendo lá o capítulo 15. Só falou assim: não, vamos lá, eu vou oferecer um sacrifício, eu vou tentar consertar isso no sacrifício. Tem gente querendo consertar erro em oferta, tem gente querendo consertar erro limpando igreja, tem gente querendo consertar erro reformando igreja, tem gente querendo consertar erro dando cesta básica, tem gente querendo consertar pecado em sacrifício. Não é com sacrifício, pecado se conserta com confissão e arrependimento. Pecado se conserta mudando de atitude. E você está atormentado e não sabe por quê. Não dorme direito e não sabe por quê. Vive doente e não sabe por quê. Endividado e não sabe por quê. Não tem respeito dos seus filhos e não sabe por quê. Não tem amor pelas coisas e não sabe por quê. Essa representação de 2021, esse 2021 maravilhoso, esse 2021 próspero, esse 2021 feliz, cheio de paz, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Esse ano que está para entrar, desenhado desse jeito, é para quem tem olhado para a palavra e se submetido à vontade do Senhor. É para esses. Eu quero encerrar. Eu quero primeiro achar aqui um texto que eu li hoje. Olha só. Mateus capítulo 16. Se você puder abrir comigo aí. Mateus capítulo 16, verso 21. Antes de Mateus capítulo 16, eu quero que você entenda o que estava no coração de Jesus. Não precisa nem abrir, eu cito isso sempre. Olha o que estava no coração de Jesus. Verso 39 de Mateus capítulo 26. Isso aqui estava no coração de Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de dor. Isso estava no coração de Jesus. Homem. Sabe o que diz em Hebreus? Ele foi tentado em todas as coisas que nós fomos tentados, mas ele não pecou. Mas isso aqui estava no coração dele. Se for possível, afasta de mim. Se for possível, afasta de mim. Era isso. Aí você vê no capítulo 16, no verso 21, assim:
Desde aquele momento, verso 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus, ele estava falando de quem? Eu tenho 3 pessoas aqui, podia pelo menos um responder. Ele estava falando de quem? Ele está falando dele mesmo. Ele falou assim, olha, ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, né? Que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, e ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mas o que estava no coração dele não era passar por isso. Não era passar por isso. Ele era homem. E não é natural do homem querer passar por isso. É natural do homem querer ser liberto, livre dessas coisas. É natural do homem querer ter algo melhor. É natural do homem querer ter algo maior, algo mais bonito. É natural do homem querer ser famoso. Não é natural do homem querer morrer, querer sofrer, ser açoitado, humilhado. Não é natural do homem. Jesus ali era homem. E aí chegou, ele falou assim, é necessário, olha, começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, passasse por isso, tal, blá, 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 e ressuscitasse no terceiro dia. Verso 22, então Pedro chamou ele à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso não te acontecerá. Pedro chamou ele à parte e falou assim, eu vou te dizer o que você quer ouvir. Eu vou falar aqui no seu ouvido o que você quer ouvir. Isso não te acontecerá. Pode ficar tranquilo. Para de falar um negócio desse. Onde já se viu esse negócio de sofrer, morrer? Para que isso? Não, não. E ainda, olha só, ele fala assim, é necessário. Como assim é necessário? Não tem necessidade nenhuma de passar por isso e nem de falar uns negócios desse. Eu estou aqui trazendo uma explicação maior do que Pedro, né, falou. Aqui a palavra de Deus diz que ele repreendeu Jesus e disse, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus olha para Pedro e fala o seguinte para Pedro, para trás de mim, Satanás. Aqui, ó. Então, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Sabe como que Jesus identificou que era ali uma expressão ou uma manifestação de Satanás? Sabe como que Jesus identificou isso? Porque era exatamente o que ele queria ouvir. Não vai acontecer isso. Você não vai sofrer. Vai dar tudo certo. Era exatamente o que ele queria ouvir. Transforme essas pedras em pães. Era exatamente o que ele queria ouvir. Ele queria ser empoderado para fazer aquilo. Afinal de contas, ele era filho de Deus. Viu? Se joga daqui para cima e ele dará ordem aos teus anjos. É verdade. Afinal de contas, está lá em Salmo esse negócio. Eu vou pular e vou ver se ele vai dar ordem aos anjos dele. Viu? Todos os reinos da terra estão à sua disposição. Se você me adorar, é simples. É só você se prostrar. Se prostra, eu te dou tudo. Tudo mesmo? É. Mas tudo? É, tudo. Quem que não quer tudo? Quem é que não quer? Tudo é vaidade. É tudo vaidade. Jesus identificou a voz de Satanás. Porque era exatamente aquilo que ele queria ouvir. Porque no coração dele já estava, ai, eu vou sofrer,
eu vou padecer, eu vou ser humilhado, eu vou morrer. E aí chega Pedro, não, 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 pode parar com isso, nunca, isso nunca te acontecerá. Então Pedro, você me ajuda? Então você me ajuda? Era o que Jesus queria ouvir, mas não era aquilo que ele precisava ouvir. E ele veio para dar o exemplo. E olha o que ele disse depois disso. Se alguém, verso 24 de Mateus capítulo 16. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Verso 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Medite depois em casa a partir do verso 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. A cada um recompensará. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Existe coisa muito mais séria, muito mais clara, muito mais óbvia do que aquilo que nós achamos que está certo. Não é a tua vontade, não é a minha vontade. Não é o teu querer ou o meu querer. Não é teu plano nem o meu plano. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Enquanto você estiver sentado no trono do seu coração, achando que você tem um ministério, achando que você está no controle, achando que é assim que você deve falar, achando que é assim que você deve se comportar, achando que é isso que você precisa ouvir. Esse é o rumo que você deve tomar. Enquanto você estiver no trono do seu coração, não espere. Não espere o avivamento. Espere o resultado daquilo que você já é. Espere o resultado daquilo que você já é. Você quer ter como recompensa as coisas do alto? Negue-se a si mesmo. Entregue a sua vida. Toma a sua cruz. Venda. Divida com os pobres. Você quer? Você quer ser herdeiro das coisas do alto? Não é desse jeito. Não é de acordo com a tua vontade. Deus te trouxe para uma condição especial. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você já acha que é a última bolacha do pacote. Você já acha que é o dono da situação. Você já estufa o peito e já sente que é alguma coisa. Não é nada. Não é nada. O próprio Jesus ouviu o que ele queria ouvir, mas o Espírito Santo falou assim: isso aí é voz de Satanás. A receita é ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos mestres da lei, ser açoitado, morto e ressuscitar. A receita é essa. E aí?
Ai, se possível, muda essa receita. Contudo que não seja feita a minha vontade. Contudo que não seja feito na minha receita, mas a tua receita. Então você será elevado em glória. Filipenses capítulo 2. Seja a sua atitude, o seu comportamento o mesmo de Cristo Jesus. Que, embora sendo igual a Deus, não se apegou a isso. E você e nós somos a imagem e semelhança do Senhor, já achamos que somos Deus. Ele se humilhou, serviu e obedeceu. E nós, que somos a imagem e semelhança, queremos que se submetam a nós, obedeçam a nós e queremos subir no trono do Senhor. Seja a nossa atitude a mesma dele, que se humilhou. Porque quem se humilha é exaltado, e quem se exalta será humilhado. Não é no seu tempo, mas no tempo dele. Eu quero orar por você, porque existe uma palavra profética sobre esta palavra. Simplesmente, se você olhar para isso e cumprir, você será próspero e bem-sucedido no que você fizer. Está aqui, Josué capítulo 1. Simplesmente. Ou Mateus capítulo 16, você será recompensado segundo aquilo que você tem vivido. De que adianta você ganhar tudo? De que adianta você sentar nesse trono e ter os seus filhos ali submissos a você, a sua esposa sendo submissa a você, os seus funcionários, você mostrar a sua casona, suas empresas, mostrar a sua lancha, mostrar seus carros, mostrar suas viagens, o seu passaporte carimbado? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta? O teu orgulho te leva à destruição. Israel, se volte para o Senhor, porque o seu pecado causou a sua queda. De que adianta? Até onde você vai? Eu acho que foi a melhor decisão que eu tive, foi ter este culto online. Primeiro, porque deixa registrada esta palavra, e eu me comprometo com esta palavra. Você pode jogar na minha cara, pastor, você falou isso. Eu me comprometo com essa palavra. Segundo, eu não estou olhando nos teus olhos. Isso me quebra, me destrói. Porque talvez você pense que eu gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. A minha esposa está aqui, ela sabe, ela ouve isso direto de mim. Eu carrego um fardo em ser profeta. Eu carrego um fardo em ser profeta. Mas eu sou cheio de paz. Por falar exatamente aquilo que Ele quer que eu fale. Enfim. 2021 pode ser maravilhoso. Em 2021 você pode ser próspero e bem-sucedido. Dá uma olhada na vida de Saul, na vida de Davi e na vida de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Paizinho querido, eu quero apresentar diante de Ti todas essas pessoas que ouviram esta palavra neste momento. Sabendo que alguns não assistiram ao vivo, mas em algum momento terão acesso a essa ministração. Eu peço que o Senhor nos ajude a manter firme essa doutrina. É muito mais fácil fazer do jeito que a gente quer. É muito mais fácil usar o ingrediente que a gente quer. É muito mais fácil bater e deixar no forno o tempo que a gente quer.
Só que é tão difícil colher um resultado desastroso. Por mais complicado que pareça, eu quero negar a vontade da minha carne. Eu quero tomar a minha cruz. Eu quero perder a minha vida por amor a Ti. Eu quero declarar que não sou mais eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não quero ganhar o mundo inteiro. Eu quero estar na Tua presença. Não me expulse da Tua presença. Nem tire o Teu Santo Espírito de mim. Tenha misericórdia de mim. Me perdoe. Nos ajude. Nos ajude. Traga-nos conscientes daquilo que o Senhor quer fazer e falar. Eu sei, 2021 será diferente, sim. Eu sei. Eu sei que muitos verão. Está em Malaquias, está em vários lugares nós vemos isso. Mas muitos verão a diferença dos que servem para os que não servem. Dos que creem para os que não creem. A diferença dos que obedecem para os que não obedecem. Alinha o nosso coração à Tua vontade. Faça-nos enxergar isso. Nós Te amamos. Amém. Amém. Amém, queridos. Como a palavra de Deus diz, Deuteronômio, coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham. Lá diz, né? Escolha a vida, escolha a bênção. Dá uma dica ainda, para que vocês vivam. Eu já até cansei de dizer que eu oro por você. Na verdade, eu me santifico, para que você seja santificado na verdade. Eu sou inspirado por Jesus nisso. Eu sou inspirado por Jesus nisso. Eu me santifico para que você seja santificado pela verdade. É nisso que eu tenho vivido. Para que você experimente um pouquinho do que Ele é capaz de fazer. Amém? Antes de encerrar, orar encerrando, amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos um devocional pelo Facebook e pelo Instagram. Né? Não é na minha página e na minha página pessoal, é na página da comunidade Cultura Real, tá bom? Às 7 horas, durante toda a semana estaremos ali ministrando. Já que amanhã faz 6 anos que eu faço esse áudio, vamos ver até quando eu consigo ministrar este devocional. Deus tem me dado graça. Amém? Então participe conosco, entre lá, é uma live, é ao vivo, fica gravado, tem muita coisa lá, tem muito material no Facebook, no Instagram, mas é gostoso tomar um café junto, tá bom? Participe também aí, coloque o nome da sua família, você que tem acesso aí, que está participando agora, coloque o nome da sua família, nós estaremos orando por você, para que você seja abençoado, para que 2021 seja diferente, para melhor. Amém? Quarta-feira, nós temos o nosso culto, nós estamos num propósito, não é uma campanha, é um propósito pela família. Quarta-feira passada, Deus me deu uma palavra sobre a família de Jesus. Foi uma delícia ministrar, foi uma delícia ouvir de Deus o que Ele ministrou ao meu coração. Então, se você não assistiu, procure lá, né? No YouTube. Acho que tem no YouTube. Está no YouTube, né, Ícaro? Isso, está no YouTube. Quarta-feira, não sei a data, mas seja ministrado. E quarta-feira que vem, nós ministraremos ainda sobre a família, só que somente online, ok? Muito provavelmente,
Os nossos cultos normais voltam dia 10. Agora eu queria que você entendesse comigo, queridos. Eu não estou sendo covarde. De coração. Eu não estou sendo covarde. Eu tenho bom senso. Porque neste momento, onde a UTI de Indaiatuba está sobrecarregada, porque o hospital de Indaiatuba atende a região, infelizmente, muita gente de fora vem para cá. Neste momento não é porque o Dória decretou fase vermelha, não. É porque eu me sinto responsável por isso. Eu não quero ver nenhum de vocês correndo o risco de procurar um atendimento e não encontrar. Às vezes, pegando algo fora e às vezes expondo os nossos irmãos à mesma situação. Então, por responsabilidade. Você que me conhece sabe que eu não sou covarde, mas eu quero ser responsável. Amém? Então, como eu já disse, eu estou aqui muito contrariado vivendo isso. Muito contrariado. Gostaria muito que a igreja estivesse cheia. Quem não quer? Quem não gosta disso? Mas eu sei que esse tempo chegará, onde parece que eu estou me preparando, porque Deus prometeu, esse ano Ele prometeu, que eu tocaria na vida das pessoas e elas seriam curadas. Então, eu creio que em 2021 nós poderemos tocar as pessoas e nós viveremos coisas sobrenaturais. Amém? Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por este momento. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. Queremos viver para te agradar e concluir a tua obra. Alinha tudo isso que está acontecendo à tua vontade. O Senhor é Criador do céu e da terra, está sobre todas as coisas. Queremos ser humildes e mansos como Jesus e entender que a tua vontade deve prevalecer em nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, consolação, revelação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, hoje e sempre, onde ela estiver reunida. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém e amém. Amo vocês, queridos. Tenham um excelente fim de noite, uma excelente semana. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até amanhã, às 7 horas da manhã.